Jovem News. Beleza, Amarantina FM, por aqui a gente vai dando continuidade ao nosso programa, o programa Jovem News, que a partir de agora a gente vai começar nosso podcast com o nosso convidado que a gente está aqui presente. Já quero apresentar aqui de antemão, para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, o evangelista Jackson Vale, que para nós é uma satisfação estar aqui com a gente, já esteve aqui em programas passados e é um companheiro da nossa programação aqui. A paz do Senhor, irmão Jackson, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Ronaldo Dantas. Paz do Senhor a cada um dos que estão aí na escuta da rádio Amarantina FM. Essa rádio que tem sido canal de bênçãos para os ouvintes aqui da nossa cidade e da nossa região aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Bom domingo para cada um dos que estão aí à escuta da rádio Amarantina FM. O programa Jovem News a gente tem como objetivo abordar assuntos que é relacionado ou correlacionado com temas atuais, inclusive que a gente quer dar um foco especial para a juventude, essa galera que está chegando nesse mundo que a gente está vivendo atualmente. A gente quer trazer esses temas e os porquês que eles existem, né? E o tema de hoje que a gente convidou o evangelista Jackson Vale para falar sobre descongregados ou desigrejados, né? São duas palavras similares que a gente quer estar falando daqui a pouco, mas antes eu quero fazer aqui uma leitura da palavra de Deus, só para a gente ter uma base, que evangelista, aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, pegando essa base aqui, a gente quer começar logo, que o senhor explique aqui para quem está nos ouvindo, o que é a igreja e como foi que ela surgiu. A gente vai começar por aí. Muito bem, Ronaldo Dantas. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, nós já podemos perceber que desde o Antigo Testamento nós já vemos ali uma figura de igreja, né? Podemos dizer até um modelo de igreja ali, a partir da chamada de Abraão. Por que não dizer até lá do Jardim do Éden, partindo ali do jardim. Sim. Nós vemos ali uma tipologia de igreja. Nós vemos tipologia de igreja também ali em Abraão. Nós vemos tipologia de igreja na figura de Israel, a nação, o povo escolhido de Deus. O templo também pode ser uma figura, um tipo da igreja. Aí vem Jesus Cristo. Ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia. E ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora entenda aqui que quem edifica a igreja, abrindo até uns parênteses aqui, quem edifica a igreja é Jesus. Muitas das vezes até quando estamos ensinando ou pregando, há aqueles que dizem, até do nosso meio mesmo, que dizem que quem edifica a igreja é Pedro. Não, Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo, e é por isso que ela ainda vive até hoje e continuará vivendo. Nós vemos também ali na figura dos primeiros cristãos ali, que Lucas registra ali em Atos dos Apóstolos, quando Jesus Cristo subiu ao céu, pediu para eles ficarem em Jerusalém, e eles se reuniam ali no alpendre de Salomão. Ao 10º dia teve ali o derramar do Espírito, a efusão do Espírito, e eles foram cheios e começaram a pregar. E nós vemos que os cristãos ali na igreja primitiva, eles não se reuniam para realizar culto necessariamente em um templo, em uma igreja, em uma construção, não. Nós vemos ali, principalmente nas cartas de Paulo, nós vemos que os irmãos basicamente se reuniam na casa de outros irmãos. Por exemplo, Paulo, ele gosta de citar que aos irmãos da casa de uma determinada pessoa, de um determinado irmão, e eles se reuniam na casa uns dos outros para cultuarem a Deus. Com o passado dos anos ali, se eu não me engano, a partir de, se não me foge a memória, de Diocleciano, é que começou a existir os templos ali.
se eu não me engano, parece que era a mãe dele que era cristã. Século III. Isso, por volta disso aí. Que a mãe dele era cristã e ele, se eu não me engano, ele construiu ali, e a partir daquele momento é que os irmãos começaram a se reunir em um local que já foi destinado para aquele fim, né? Para ser igreja ali. Mas no começo, igreja, os irmãos se reuniam na casa um dos outros para cultuarem, para celebrarem a Deus, adorarem a Deus, orarem, se reunirem. Conforme Lucas registra ali em Atos capítulo 2, eles perseveravam unânimes, eles se reuniam, partiam o pão juntos com alegria e singeleza de coração. E nós vemos que desde o começo, desde o princípio lá, que de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja é um local onde os crentes, os irmãos, as pessoas se reúnem para partilhar da fé, cultuarem a Deus, adorarem a Deus, e também se reunirem para prestar um culto a Deus e também partilhar do serviço e dos dons que receberam de Deus. Muitas das vezes há quem pensa que igreja é apenas para um meio onde alguém arrecada dinheiro, alguém é um meio ali onde as pessoas se reúnem única e meramente com um determinado fim material, mas não. O alvo principal da igreja é cultuar a Deus, adorar a Deus, prestar um serviço para Deus, colocar os nossos dons, os nossos talentos em prol do reino e da obra de Deus. Pastor, falando sobre o surgimento da igreja, o senhor falou que eles congregavam em casas, né? Que começou Jesus a assunto aos céus, os discípulos saem pregoando na cidade circunvizinha. E se nós pegarmos séculos depois, eles não tinham tempo também por causa da perseguição, né? Isso. Então era meio que na casa mesmo. Nunca foi fácil servir a Deus, e assim como nos dias atuais, nem todo lugar nós temos essa liberdade como num país como a gente até agora está tendo, né? De erguer templos, encher de pessoas, comungar daquela mesma fé. Até então, século III, eles não tinham muita essa liberdade, né? Naquela época era um contexto de muita perseguição, né? Nós vemos, inclusive na vida de Paulo, e nós vemos que o próprio Paulo, ele era um perseguidor. Ele perseguia as igrejas, perseguia os cristãos, e Deus teve misericórdia dele, salvou ele e transformou ele em um grande missionário. E nós vemos que ele de perseguidor passou a ser perseguido. Porque quando passa pro lado de cá, o negócio muda, né? E nós vemos que ele sofreu grandes perseguições, prisões, açoites, tudo por causa da obra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. E não só ele, mas também todos os apóstolos de Cristo, as igrejas também, os irmãos foram perseguidos, e muitas das vezes eles se reuniam na casa um dos outros por causa da perseguição. Nós vemos, por exemplo, ali na figura de Pedro, quando Pedro foi preso, e juntamente com Tiago, que Tiago ele foi morto, né? O apóstolo. E Pedro ele continuou preso ali, mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. E é interessante que quando o anjo do Senhor liberta Pedro da prisão, que ele retorna ali para onde os irmãos, para o meio dos irmãos, e os irmãos estão orando ali. Há quem diga que quando eles ouvem batendo na porta, há quem diga, fazendo ali uma aplicação, a interpretação do texto, há quem diga que pensa que era alguém que chegava ali das autoridades para prender eles. Mas não, era Pedro, porque... Até uma resistência sobre a porta. Isso. Quem é que vai atender? Jesus Cristo, através do anjo do Senhor, havia libertado Pedro da prisão, e ele retornava ali
para a casa ali onde estava tendo aquela reunião de intercessão pela vida de Pedro, que estava preso. Pastor, por que eu coloquei essa questão? Porque, como o senhor disse, as pessoas, quando os críticos, né, ou os céticos, quando vão falar de templo, falam, mas no começo não tinha templo. Mas a gente vê a figura do templo desde a época de Salomão, né? Desde a época de Salomão. E é interessante que... E biblicamente falando, Jesus até profetizou, usou uma das profecias para dizer que era chamada casa de oração. Né? Isso. E essa expressão casa de oração, Ronaldo, me fez lembrar, eu tenho 36 anos de idade, mas eu me recordo de um tempo na Assembleia de Deus, que na fachada dos templos não era colocado, escrito apenas Assembleia de Deus, não. A primeira escrita era casa de oração da Assembleia de Deus. Interessante. Eu me lembro percebi, não. de algumas congregações. Nós moramos ali aproximadamente 10 anos em Dom Eliseu, e eu me lembro da inauguração de uma congregação lá, onde o pai era dirigente, num bairro chamado até Bom Jardim, o nome do bairro. E lá eu me recordo que tinha na fachada da igreja, uma igreja de madeira, e foi escrito Casa de Oração da Assembleia de Deus. E antigamente, nesse contexto, o templo ele fora construído ali na pessoa na época de Salomão, com o intuito de quê? De ser oferecido sacrifício a Deus, com o intuito de trazer o povo para ouvir os ensinamentos, a lei, a Torá. E trazendo para os nossos dias atuais, é basicamente isto, porque não tem mais como os crentes, os cristãos se reunirem apenas na casa de um irmão. Não existe, até pela quantidade de pessoas que existe, quantidade de crentes que existe. Já imaginou um culto na casa de um irmão? Vamos aqui tomar hoje vai ser o culto de Santa Ceia na casa de um irmão. Não tem como a casa desse irmão caber o tanto de pessoas, o tanto de crentes. Então, vale ser construído um templo onde esses crentes, esses irmãos, essas pessoas que professam, que confessam a Cristo, se reúnam ali para adorar a Deus, cultuar a Deus, prestar um culto ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. A bênção, né? Esse fato é um fato histórico, né? Eu não lembro dessa primeira frase antes do nome Assembleia de Deus. Pastor, a gente falou sobre a origem da igreja, a importância da questão do templo, né? Que não teve na época da igreja primitiva, no início, em função das perseguições. Como o senhor bem citou a questão de Saulo no capítulo 8 de Atos, era uma perseguição acerrada, né? Arrastava os crentes, sei lá, se era cavalo, de alguma forma era uma tortura. Ele vai confessar que chegou a matar pessoas também, em função da fé. Então não era fácil, como ainda não é muito fácil também nos dias de hoje. Mas aproveitando assim, com essa dificuldade toda, a igreja ela foi fundada com qual propósito, pastor? Muito bem, Ronaldo. A igreja ela tem um propósito muito importante, uma valia muito grande para a sociedade que nós vivemos. Conversando aqui nos bastidores aqui contigo sobre a questão ali do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento a igreja ela já tinha ali um propósito muito bom. E volta atrás aqui, não a igreja no Antigo Testamento, a igreja em si, né, mas o templo ali, né? Nós vemos que, por exemplo, se uma pessoa cometesse um determinado crime e corresse para o templo e se agarrasse ali na ponta do altar, ele não poderia ser assassinado ou sofrer nenhum dano físico ali enquanto ele estivesse agarrado ali na ponta do altar. Era luta para assaltar. Isso, e nós vemos que no contexto do Novo Testamento e no nosso contexto aqui, a igreja ela tem um propósito muito importante na vida das pessoas. Muitas pessoas que vivem aí a esmo da sociedade, vivem aí na contramão, muitas pessoas que passam por lutas, por tribulações, por adversidades, e muitas das vezes quando elas chegam na igreja,
elas encontram um refúgio, encontram guarida, encontram descanso para a alma. E nós vemos que a igreja ela tem uma importância muito grande para a sociedade que nós estamos vivendo. Nesse período aí de pandemia que nós estamos ainda vivenciando um pouco dela, se eu não me engano, na Inglaterra, as autoridades pediram para que as igrejas não viessem a ser fechadas, porque viram que a igreja ela tinha bastante importância no amparo a essas pessoas que porventura viessem a ser acometidas e de uma certa forma serem afligidas, né? E nós vemos que a igreja ela tem esse propósito. Nós vemos que a igreja ela tem até essa mão amiga para amparar as pessoas aflitas que precisam de uma orientação, não só espiritual, mas também uma orientação até para o dia a dia. Nós vemos que a igreja ela tem grande importância, grande valia para a nossa sociedade. Ela não é apenas ali para nós nos reunir e pronto, não. A igreja ela deve ser e tem que ser um canal de bênção para a sociedade. As pessoas que vão à igreja têm que ver na igreja que ali é uma comunidade dos santos, como ela de fato deve ser, e se não é, tem que procurar ser, conforme disse o apóstolo Paulo. E as pessoas que ainda não professam a mesma fé que nós professamos, quando entrarem na igreja, ela tem que entender e crer e ver que ali existe um ambiente santo, um ambiente sagrado, ao ponto de as pessoas que não têm Jesus Cristo ainda como Senhor de suas vidas, chegarem ali e se sentirem bem naquele ambiente e procurarem servir o mesmo Deus que nós estamos servindo. Pastor, vamos afunilar mais aqui, a questão da igreja, o significado da igreja, né? Vamos pegar esse significado aí e vamos fazer uma pontezinha com o dia de hoje. Isso. A igreja, ela tem um significado muito importante, porque nós vemos que muitas das vezes aonde o poder público, Ronaldo, não chega, muitas das vezes a igreja chega, não é? Nós vemos lugares aí longínquos, lugares muitas das vezes até inóspito, aonde o poder público não chega, mas lá chega um missionário, chega uma missionária, chega um pastor, e nós vemos que aonde um missionário, um pastor, um pregador do evangelho chega, nós vemos que ali se estabelece uma igreja e nós vemos que as coisas começam a mudar. Há lugares que ele recuperam pessoas drogadas, viciadas, pessoas marginalizadas, é inserida naquele meio, pelo poder do evangelho ele é transformado, né? Isso, até porque o evangelho é o poder de Deus, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação todo aquele que nele crê. Pastor, a palavra eclésia, ela significa chamados para fora, né? Chamados para fora. Vamos pegar nessa questão aqui da eclésia. Eles são chamados para fora. E aqui eu vejo uma colocação, eu gostaria até que você comentasse, que no Antigo Testamento o templo, que era o templo de Jerusalém, o povo ia até o templo. Mas a igreja no Novo Testamento, ela é chamada para fora, mas ela tem um objetivo de ir até o povo. Como é que você vê essa questão? Porque lá o templo ficava ali parado, era o templo, era lá. Então é aquela simbologia do templo, né? Inclusive a oração do Salomão é a oração que foi feita aqui. No Novo Testamento Jesus fala, não é nem lá nem aqui, você é a igreja. A igreja ela tem essa competência, vamos trazer assim para o ponto de vista nosso, né? Sem ser a figura do templo em si, mas de nós como igreja. Nesse sentido, a igreja ela tem que ir até a pessoa, como o senhor mesmo disse. Quando esse missionário ele vai lá, ele é uma representação desta igreja, é representado pela igreja local, mas ele mesmo está indo até a pessoa, né? Isso. A eclésia, como você bem pontuou aí, é chamados para fora. Chamados para fora,
chamados para fora do mundo, ou seja, das práticas mundanas, né? Nós somos chamados para viver uma vida de santidade, chamados para fora do mundo. Não praticar o que o mundo pratica, não praticar pecado, transgredir a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós somos chamados para fora do mundo, Jesus Cristo disse, portanto, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E é interessante, Ronaldo, que muitas das vezes um dos argumentos usados pelas pessoas que não frequentam igreja ou em um determinado tempo frequentou e não frequenta mais, ou porque se decepcionou com alguém, ou porque viu algo que não concordava, ou foi... A gente vai falar desse aí na outra pergunta, guarde aí para a próxima. Eu quero chamar o senhor para a gente fazer uma reflexão nesse sentido, sim. Voltando ainda sobre o propósito, que isso aí o senhor vai guardar para a próxima pergunta que eu lhe fazer aqui, que é o seguinte, o propósito da igreja, eu gostaria que o senhor comentasse, eu consigo ver aqui o seguinte, que a igreja ela tem esse propósito que é o propósito de evangelizar, né? O senhor acabou de citar o missionário, ele vai fazer o trabalho de evangelização. A igreja ela tem esse propósito de comunhão e a igreja ela tem esse propósito de serviço, né? Dá para chamar tríplice propósito, né? Isso. Ela evangeliza, tem comunhão e tem serviço. Nessa perspectiva, assim, dá para englobar qualquer pessoa nesses três requisitos? Dá para englobar as pessoas neste serviço, nesse tripé aí que nós podemos chamar, não é? Repete aí novamente, Ronaldo, evangelizar, comunhão e serviço. Comunhão e serviço. Evangelismo, comunhão e serviço. Dá para a pessoa praticar essas três ações aí, essas três atitudes. Até porque nós somos chamados para fora e para fazermos também diferente. Somos chamados para sermos diferente do mundo e fazermos diferente do mundo. Nós não somos chamados para fora e para nos enclausurarmos como monges, não. Nós somos chamados para fora, mas no mesmo momento que nós somos chamados para fora, nós somos chamados também para brilhar, para sermos como astros no mundo. E muitas das vezes você só faz isso se estiver tendo contato com as outras pessoas, porque se a pessoa for se enclausurar, ficar fechado, não tiver manter relações com as outras pessoas, essa pessoa corre o risco até de pegar uma doença psicológica. Mas quando essa pessoa é chamada para fora, faz parte da igreja, é uma igreja e se relaciona com as demais pessoas, é nesse relacionamento que ele vai colocar em prática as atitudes de Cristo, o serviço cristão, e vai servir a Cristo, e o mundo vai ver em nós as boas obras que houve também em Cristo, e nós vivendo, praticando o que Cristo ensinou, o mundo vai olhar para nós e ver que nós estamos servindo a Cristo e vai querer também ser como nós, ou seja, vai querer ser igreja, vai querer fazer parte da igreja. E quando nós prestamos este serviço na igreja e em prol também da sociedade, o mundo vai olhar para nós e vai ver basicamente, Ronaldo, o que foi visto lá na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, se eu não me engano, que os irmãos servindo ali na igreja de Antioquia, e eles reuniam ali, partiam o pão, eles tinham uma comunhão, eles serviam a Cristo e serviam também a sociedade com os seus dons, com os seus bens e com os seus serviços. E eles olharam para os irmãos ali da igreja de Antioquia e viram neles que eles pareciam com Cristo. E aí eles foram pela primeira vez chamados de cristãos.
Por que eles foram chamados de cristãos? Pequenos cristos. Porque as pessoas ali de Antioquia olhavam para ele e viam ali o modelo de Cristo, um retrato de Cristo, um perfil de Cristo. Olhavam para ele e diziam: não, esses aqui são modelos de Cristo, são retratos de Cristo, são pequenos cristos, eles são cristãos. Por quê? Porque eles servem e seguem os ensinamentos de Cristo, né? Imitavam a Cristo. Pastor, obviamente que se a gente fosse falar de igreja e falar de evangelizar, comunhão, serviço, tinha muita coisa que a gente poderia falar, mas vamos trazer aqui para o tema que a gente está falando aqui. A gente já falou aqui de como a igreja surgiu, o propósito, né, que a gente pontuou algumas coisas, mas o nosso tema é desigrejado ou descongregado. Essa palavra desigrejado é uma palavra nova, é? Da onde é que ela... Tem como a gente saber de onde é que ela vem? Pode ser, aos nossos ouvidos, ela parece ser uma palavra nova, né? Principalmente no nosso contexto em que nós estamos vivendo. É um contexto ainda de pandemia. Jovem News. Muito bem, de volta na programação aqui. A gente teve que interromper aqui para ir para um bloco comercial, mas aqui a gente vai voltar e sem perda de tempo. Já estamos nosso tempo já próximo aqui do fim. A gente vai voltar com a questão com o pastor Jackson Vale, sobre a questão de onde vem esse termo desigrejados. Pastor, é possível a pessoa viver uma vida... É possível viver uma vida de fé sem precisar estar inserido em uma instituição? Porque Jesus, ele vem e cria... Ele não cria uma religião, mas ele cria uma igreja, né? Isso. Jesus Cristo, ele veio para buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. Jesus Cristo, ele não criou nenhuma denominação, né? Denominação, né? Isso aí já foi as pessoas que viram a necessidade, né? Líderes inspirados por Deus, homens inspirados por Deus, que viram essa necessidade de a obra de Deus ter uma determinada organização, né? Isso já é uma organização. E a igreja, templo, igreja como instituição, é uma organização para quê? Para que as coisas de Deus venham andar melhor. Até porque o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Ele não é desorganizado, não é bagunçado. E quando existe uma instituição, um templo, uma denominação, é com o intuito de organização. Então, nós vemos a necessidade de se criar um templo, uma igreja, para nós nos reunirmos, para cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus. E nós vemos, como eu já vinha falando no bloco anterior, acerca dessa questão dos desigrejados. Nós vemos no contexto aí dessa pandemia, onde era muitas das vezes para as pessoas buscarem mais a Deus, estarem mais na presença de Deus. Quando os templos retornaram, abriram, era para estarem frequentando. Nós vemos que alguns, por que não dizer até muitos, esfriaram na fé, desanimaram na fé. Até aqueles que prestavam ali um serviço na obra de Deus, na casa de Deus, e deixaram de prestar esse serviço, deixaram de estar ali reunido com os santos. E nós vemos que isto não é bom, até porque nós somos comparados, Ronaldo, como templo do Senhor, como um corpo de Cristo. E nós vemos que... pastor, o senhor falando dessa pandemia aí, eu estava vendo um dado do BGE, parece que em 2000, não lembro qual era o dado, se era em 2010, 2012, que já tinha mais ou menos 9 milhões de pessoas evangélicas descongregadas. Aí, vamos fazer aqui um pensamento aqui. Por exemplo, quando uma pessoa, você pergunta para uma pessoa na rua, qual é a tua religião?
Geralmente, automaticamente ele fala assim, eu sou católico, né? Isso. Aí a pergunta é praticante ou não praticante, né? Porque eles mesmos fazem a pergunta. A pessoa vai dizer, não, eu sou católico, mas não praticante. A gente está correndo um risco de fazer essa pergunta para alguns evangélicos. A pessoa diz evangélica, a gente pergunta, é praticante ou não? Porque... Praticante ou não, Estamos correndo nesse risco, Ronaldo, porque nós vemos que muitas das vezes entra semana e sai semana, e muitas das vezes aquele membro, ele não frequenta a igreja. É lógico que há os casos de exceção, né? Sim. Doença, muitas das vezes a pessoa é submetida a uma cirurgia e fica impossibilitado de ir, mas muitas das vezes não existe nenhuma impossibilidade. A pessoa está sã, está saudável e muitas das vezes entra semana e sai semana e não vai na igreja, não frequenta a igreja. E nós temos que entender, e a própria palavra do Senhor nos diz, compara a igreja como um corpo. E eu sou um membro, o Ronaldo é um membro, um crente é um membro. E nós nos tornamos corpo quando nós nos reunimos. Aí sim nós tornamos corpo. Eu só sou igreja quando eu me reúno com Exatamente. Os santos. Enquanto eu não me reúno com os santos, eu sou apenas um membro daquela igreja. Mas nós nos tornamos igreja quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor nosso Deus. Exato, eu também penso dessa forma. E outra questão, Ronaldo, que nós vemos na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo, ele fala sobre a videira, né? A videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira, e vós são os ramos, ou seja, são os galhos. E o membro o galho que está ligado nessa videira, que não produz fruto, vai sofrer o quê? O machado, né? Vai sofrer ali um corte para quê? Para que não venha atrapalhar quem está produzindo. E quem está produzindo vai sofrer ali um processo de limpeza para quê? Para que venha produzir mais frutos. E se esse galho ele não estiver ligado no tronco, na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa vai sofrer sérios danos. E Pastor Jacques, tem um filme que as pessoas assistem e acham bom, inclusive eu assisti também, obviamente que com uma visão certa, meio crítica, que é o filme A Cabana. Só que esse filme ele vem de um livro, que é o livro A Cabana. E na leitura desse livro, quando você assiste o filme, você vê a questão de uma trindade lá. Obviamente dá pra gente aceitar ali, porque a gente sabe que filme tem aquela questão da imaginação, né, de querer traduzir a experiência daquela pessoa. Mas no livro A Cabana, eu não li ele todo, li algumas partes gratuitas na internet, mas no livro, quem já leu ele todo, diz que lá a proposta do autor é mostrar uma experiência, ou levar o indivíduo a pensar que ele pode ter essa comunhão com esse Deus, viver esse relacionamento com Deus sozinho, sem precisar de uma instituição. E isso chegou no Brasil e tem ganhado o coração de muitas pessoas. O senhor citou que a pessoa só é igreja quando ele está junto. Quando ele está só, ele é apenas um membro, é um tijolinho daquela parede, né? É perigoso esse tipo de pensamento, né? É perigoso, Ronaldo. É muito perigoso. E aí nós podemos usar até a figura de um rebanho de ovelhas. Não é? Se uma ovelha se afasta do rebanho, ela corre um sério risco de cair na mão do lobo, do urso, do devorador, não é? Então, é bom que essa ovelha esteja junta com as demais ovelhas, aos cuidados do pastor, porque o pastor, usando aqui a figura do pastor, que simboliza Cristo, não é? Está ali essa ovelha inserida ali juntamente com as demais ovelhas, sendo ali cuidada, uma cuidando da outra, o pastor ali com o cajado, e eu coloco aqui o pastor como Cristo, cuidando ali daquele rebanho. Essa ovelha,
inserida juntamente com as demais ovelhas, tem tudo para crescer. Tem tudo para crescer não só espiritualmente, mas até materialmente. E trazendo para nós também, quando esse crente, esse irmão, esta irmã, está junto com os outros irmãos, participando ali, partilhando do mesmo propósito, unidos em um mesmo objetivo, essa pessoa tem tudo para crescer, até porque o ser humano, ele foi feito para viver em sociedade. O ser humano não foi feito para viver isolado. Um nômade, hein? Não foi feito para viver aí fora do contexto da sociedade. Pastor, nessa perspectiva, é possível, até coloquei aqui para me lhe perguntar, é possível ter comunhão de um só? Não é possível. É meio complicado, né? Ter comunhão de um só. Como é que a pessoa é evangélica, né? Ele, não quero ir para a igreja não, quero ser um crente só na minha casa. Aí como é que ele faz lá o Codiceu lá? Como é que é isso? Nós vemos isso, Ronaldo, até nesse contexto aqui, trazendo mais uma vez da pandemia, que as igrejas foram fechadas devido a uma questão de higiene, não tiveram os cultos presenciais, aí muitos pastores fizeram lives, não é? Uhum. Muitos pastores aproveitaram para fazer live, alguns faziam de suas casas. Muito bem aproveitado esse espaço, né? Outros fizeram a partir de dentro da igreja, ali no púlpito da igreja, pregando, e muitos irmãos assistindo ali. E nós vemos que muitos, mesmo com a igreja retornando os cultos presenciais, mas não voltaram. E continuam ali assistindo os cultos apenas pelo telefone, pelo computador, acompanhando apenas pelas redes sociais. Há deles que até Santa Ceia tomam sozinho ali na sua casa. Mesmo hora pelo pão. E muitas das vezes ali, eles ao invés, quem sabe, do vinho, tomam ali um pouco de água no lugar do vinho, né? Em vez do pão, ou talvez pode ser até uma bolacha ali, um biscoito. Não estou dizendo que isto seja errado, mas é bom que esta pessoa venha fazer parte da comunidade dos santos, porque não existe comunhão de um só, como foi perguntado aqui pelo Ronaldo. Não existe. Comunhão é a partir do momento em que se reúne várias pessoas, que é o que Lucas escreveu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde ele coloca aqui, a partir do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam juntos, ou seja, havia comunhão, não de um só, mas de várias pessoas, que só existe comunhão quando existe várias pessoas ali participando. O Salmo 133 fala isso, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E pastor, aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, fala assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Jesus, ele chama essa pessoa para a igreja, ou transforma essa pessoa em parte da igreja, em um membro, mas ele não chamou você para ser fulano, chamou você para ser você mesmo. Então você, com suas características, com o dom que ele te dá, junta com o outro ali, e ali vai formando o corpo de Cristo. Porque se nós pegarmos aqui os dons espirituais que são citados lá em Coríntios, que são 9 ali citados, é impossível, ao meu ver, que alguém tenha 9, porque os 9 foi dado para a igreja. Às vezes eu tenho um, você tem outro ali tem outro, e juntos, esse corpo, ele é em comunhão, eles têm comunhão uns com os outros, como a gente está colocando a questão de como ter comunhão com o só. A comunhão, ela fala porque tem muita gente. Nas bênçãos apostólicas também está a questão da comunhão, né? Isso. Nós vemos que até o próprio Deus,
com Jesus e com o Espírito Santo, A Trindade, eles formam ali um tipo de comunhão, né? Nós vemos que há uma comunhão entre eles, nós vemos que há ali um certo modelo até para nós, e essa comunhão existiu desde o princípio, mostrando para nós, revelando para nós que nós devemos também seguir este modelo de comunhão. Pastor, a gente vai para um outro bloco comercial aqui, depois a gente vai voltar já, porque estamos chegando aqui no próximo, a gente vai voltar depois com quais os argumentos que são usados para as pessoas que defendem a questão de estar descongregado e acham esse modelo de vida correto e adequado, né? De repente pode até estar culpando alguma situação que aconteceu com eles ou com algum dos membros. A gente vai para esse intervalo comercial e logo após a gente vai voltar para o senhor responder essas questões aí, da onde é que eles tiram esses argumentos. Jovem News. Beleza, maravilha, estamos de volta na nossa programação. Hoje o tempo foi bem exprimido, né? Não vai dar pra gente falar tudo aquilo que a gente estava pensando em falar, irmão Jacques, justamente por causa do tempo. Mas rapidamente aqui, vamos tentar falar primeiro 2 tópicos em uma vez só. Eu tinha lhe perguntado sobre quais os principais argumentos das pessoas que estão hoje descongregadas ou desigrejadas. O que é que eles alegam para estar nessa prática, né? Muito bem, Ronaldo. O que a gente pode perceber é que um dos principais argumentos dos desigrejados é que eles alegam que Jesus Cristo não pertenceu a nenhuma denominação, né? Nenhuma igreja. Ele não criou nenhuma instituição. Um dos principais. Outros alegam alguma coisa que frequentaram numa igreja, mas viram alguma coisa que na visão deles não concordaram. Outros deixam de congregar, de frequentar a igreja, até por uma questão de desobediência mesmo, né? Uma insubmissão, não querem ser submissos. Outros tiveram experiências negativas em determinada denominação e acha que todas são iguais, aí muitas das vezes se decepciona e não querem mais frequentar, nem a que frequentavam e nem outras, pelo fato de achar que todas são iguais. Mas as coisas não é bem assim. Nós temos que frequentar. Emendando nessa pergunta aí, existe alguma igreja perfeita? Não existe. E ligando aqui ao que eu estava falando, nós temos que frequentar uma igreja. Nós temos que frequentar uma denominação. Aquela que eu acho que se coaduna mais com a palavra de Deus, que segue à risca os ensinamentos da palavra de Deus. Esta eu devo frequentar, eu devo congregar. E nós temos que entender e compreender, Ronaldo, que não existe igreja como instituição. Não existe uma igreja perfeita como instituição, até porque ela é composta de pessoas imperfeitas. Sim. Que é eu, que é você, que somos nós. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, mas pela misericórdia de Deus, pela graça, pela infinita bondade de Deus, nós temos que entender e compreender que nós devemos frequentar uma igreja. Nós devemos estar ligado a uma igreja. Até muitas das vezes pelo fato de a qualquer hora nós precisarmos de uma ajuda espiritual, de uma orientação espiritual. Aquela que está ligada a uma igreja, se vier alguma luta, alguma adversidade, algo que venha combater ela, seja espiritualmente, seja materialmente, se ela estiver ligado a uma comunidade, a uma igreja, a uma instituição, a uma denominação, eu acredito que com certeza essa pessoa vai receber uma ajuda espiritual, uma orientação espiritual,
vai receber ali uma cobertura espiritual por parte da liderança daquela igreja. Então, não é bom viver desigrejado. Não é bom andar aí como ovelha que não tem pastor. Pastor, nessa questão da pessoa, faltando só 5 minutinhos para a gente encerrar aqui, da igreja perfeita, a gente vê que o surgimento do diácono foi por causa de um problema na igreja, né? Isso. Não está assistindo as viúvas lá, que não era judia. Nós vemos um problema na igreja de Paulo com João Marcos. Ele falou, não quero andar mais com João Marcos, ele me abandonou, não quero mais. Barnabé acolhe João Marcos. Nós vemos ali a igreja de Corinto tendo problema com Paulo. Nós vemos vários problemas na igreja de Corinto. Ou seja, se a pessoa deixa de congregar porque vê falha, porque tem uma coisinha com um aqui, outra acolá, e ele está à procura de um lugar que não tem isso, na terra está difícil dele achar um lugar assim, tá? Isso. E outra coisa, eu já ouvi a seguinte expressão, Ronaldo. Se alguém saiu da igreja por causa de alguma pessoa, não entrou nela por causa de Jesus. Exatamente, uma boa frase. E muitas das vezes, eu vi até um caso recente de um casal que estava vindo do sertão e vinha para congregar em uma determinada denominação, que eu não vou falar o nome aqui, para muitas das vezes não constranger nem a pessoa e nem a denominação. E não foi para a mesma denominação que ela servia lá no sertão, por ver que ali existia uma pessoa que ela não se dava bem, não concordava com aquilo ali. E nós vemos que isso está totalmente errado, porque para onde a igreja, para onde aquela pessoa vai, para a denominação que aquela pessoa vai, com certeza ali vai ter pessoas ali que não vai ter o mesmo pensamento em tudo, não vai ter a mesma direção, a mesma perspectiva, não vai ter os mesmos atos e atitudes daquela pessoa. Então ela vai se contrariar ali a qualquer momento. E muitas das vezes, dentro do nosso próprio lar, muitas das vezes tem coisa que nós não concordamos, mas nem por isso você vai abandonar o seu lar, abandonar ali a sua casa que você com muita suor e sacrifício conquistou. Não, as coisas não é bem por aí. Pastor, nosso tempo esgotou. Quero aqui agradecer o senhor por ter vindo colaborar com essa programação aqui do Jovem News, esclarecendo essas questões aí, surgimento da igreja, dos desigrejados. Obviamente que teria algumas questões para a gente trabalhar ainda mais, mas o tempo chegou no fim. Quero lhe agradecer mais uma vez, obrigado por estar se colocar à disposição aqui da nossa programação. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Que Deus continue abençoando, que Deus abençoe a vida de cada ouvinte que está aí na escuta da Rádio Amarantina FM, e que Deus possa nos dar um restante dia abençoado, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal. E o meu conselho para você é: frequente uma igreja, busque a comunidade dos santos, procure estar inserido no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, estando ligado na videira verdadeira, fazendo parte como ovelha de um rebanho, porque você, fazendo assim, será bem-aventurado, será abençoado. Amém. Muito obrigado, evangelista Jackson Vale, por ter colaborado com essa programação. E a você que está ficando, Deus abençoe a todos. E aqui fica o nosso conselho, né? A questão do descongregado, desigrejado, ele traz alguns malefícios na questão: como é que essa pessoa vai se batizar? Como é que ele vai participar de uma ceia? Como ter comunhão uns com os outros se ele está só? Como ele vai perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, como fazia antigamente? Então você percebe que nós somos chamados para viver em unidade, apesar da sua diversidade. Então você que está conosco, nosso conselho é: Jesus nos ensinou o caminho do perdão. Quando somos feridos ou ferimos alguém, o perdão é a cura de Deus para todos os relacionamentos. Para você que vai ficando, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo domingo.